Olá, toque toque aqui chegando na sua porta. Eu hoje decidi falar um pouquinho acerca de aprendendo a deixar pessoas partir. E eu estava refletindo aqui sobre os comportamentos, né? E como trabalhamos com comportamento, a gente fica é, imaginando, querendo contribuir com as outras pessoas, com a nossa vivência e com os aprendizados. Eu sou Gelsiane, psicanalista em comportamento e neuropsicopedagoga e também, trabalho com mentoria de liderança acolhedora. E aí eu estou falando muito sobre acolhimento esse ano e justamente sobre acolhimento veio essa mensagem para mim mesmo, de mim para você, de você para mim. Porque a gente começa um acolhimento com a gente, daqui de dentro para fora. Não tem como eu querer ser uma pessoa acolhedora se eu mesmo não me acolho, não é verdade? E eu tenho me perguntado acerca desses acolhimentos. Então, falando sobre isso, me veio aqui muitas coisas muitas pessoas que a gente atende, né, no nosso dia a dia, no consultório e etc. Gente, eu quero falar para vocês, o que tem de gente perdendo tempo, investindo em relacionamentos que não são saudáveis, a gente não tem nem noção. E começa mesmo no nosso seio, né, familiar. Eu acredito que deixar o outro partir é muito mais doloroso do que se imagina. E às vezes a gente precisa deixar, mesmo quando a gente ama alguém, a gente tem que deixá-lo partir. Às vezes a gente fala muito isso quando se divorcia, né? Entre relacionamentos, outro deixa de dividir o espaço com aquela outra pessoa, independentemente da relação, aqui não vem o caso, mas quando a gente libera aquela pessoa de sair. E é tão doloroso às vezes, o sentimento de dor é muito difícil de administrar. Mas eu já tive algumas pessoas na minha vida que eu permiti ou eu tive que deixá-los ir. Deixar ir é mais profundo. É quando você desconecta aquele sentimento de necessidade da presença. Olha tanto que é profundo. Desconectar. E esse desconectar, gente, não acontece. Então, olha, eu não vou mais ligar para fulano, eu não vou deixar. A gente fala muito quando as pessoas, né, terminam um relacionamento e a gente fala para ela, você vai ter que aprender não depender da presença daquela outra pessoa. E às vezes nos nossos ambientes familiares, né, ambientes de trabalho, nós precisamos trabalhar aqui dentro esse deixar ir. Liberar essa pessoa de partir. E aí vai ter que mudar hábitos, vai ter que mudar a rotina, vai ter que mudar o pensamento, vai ter que mudar atitudes. Isso precisa ser de investimento, decisão e vontade e principalmente respeito. Se respeitar. Se alguém que você está caminhando junto numa jornada familiar, numa jornada de trabalho, te faz mal, as palavras te magoam, o comportamento, já não existe mais respeito daquela pessoa para com você, você precisa deixá-la ir. Você precisa liberar aquele sentimento de presença na sua vida. Me fala aqui, você já teve que fazer essa escolha? Deixa o seu comentário aqui para mim, faça sua curtida aqui no nosso, compartilhe com um amigo ou com amiga que precisa de aprender, liberar esse sentimento da necessidade de presença. Essa necessidade de presença vem de carência, vem de rotina, vem também de aprendizado, porque do ambiente do que você está inserido, às vezes você foi ensinado que você tem que tolerar, tem que aguentar, vai passar, deixa pra lá, é isso da fase, isso não é da fase.
Isso não pode deixar para lá. Quando parte da necessidade, que você se sente incomodado, onde você já não é mais, né, como é que eu falo? Não faz mais diferença a sua presença, você deve partir. Ou você tem que deixar o outro partir. Às vezes você mesmo tem que partir. Às vezes parte da gente, eu estou me despedindo dessa situação. Não é anular a pessoa. Às vezes eu falo para alguns pacientes, tem mesmo que bloquear. Eu até tive uma situação em que a pessoa criticou eu ter bloqueado. Gente, uma pessoa que manda mensagem para você, desagradável, deselegante, que não soma na sua vida, não faz diferença na sua vida, você não tem necessidade de continuar esse relacionamento. Se a pessoa não entendeu o lugar dela na sua vida, que ela não é, né, literalmente seu regente da sua vida, você tem que ensiná-la de alguma forma. Então a maturidade nos ensina a cortar relacionamentos. E cortar relacionamento dói. Às vezes você não vai ser nem entendida. Não interessa a opinião do outro. Interessa que sua vida tem que estar se organizando para uma qualidade de vida. E às vezes no ambiente religioso acontece muito isso. Aí todo dia você convive com aquela situação, convive com aquela pessoa que te faz mal, que te magoa, que não soma na sua vida e você continua alimentando a presença. Isso não faz bem. O próprio Cristo nos deu esse exemplo. Chega numa aldeia, não querem vocês sacodem a poeira das suas sandálias e siga o caminho. Siga o caminho. Não tem que voltar lá, não tem que recuperar essa relação. Outros momentos, se for o caso, vocês se reconectarem de novo, é bem-vindo. Que joia! Mas isso não pode te fazer se sentir todos os dias, né, menos do que você é. Por exemplo, você conviveu com alguém que você fez parte da história dele da infância, né? E aí no ciclo de tias, de prima, acontece muito isso, né? É muito importante, tudo é muito grudado. De repente aquela pessoa muda completamente, já não respeita mais aquela relação. E a gente continua alimentando aquela relação, fazendo esforço para que aquela relação exista. Gente, deu, acabou, parabéns, siga em frente, abençoa essa pessoa, libera essa pessoa da sua vida e procure alguém que faz parte da sua jornada naquele momento. Isso não quer dizer que você vai cortar a relação com todo mundo que não deu certo com você. Tenta sair de uma forma bem resolvida. Porque nós temos essa chance de nos conectar e desconectar. Mas se dê a oportunidade de refletir quem de fato faz questão da sua presença. Quem de fato faz questão da sua companhia nessa jornada que você está tendo. A vida passa bem muito depressa, gente. Não percamos tempo com coisas que não vai valer a pena. Não chore por aquilo que não vai valer a pena. Sacode a poeira da vida, coloca pessoas que realmente vão florir o seu jardim, vão te dar aquela alegria, aquele contentamento. Eu tenho umas amigas que nós desconectamos por distância, trabalhamos mais de 15 anos juntos. Beijo para vocês, panelinha aí, 4 panelinhas. E hoje eu sinto muita falta delas, pela falta da presença, mas não pela desconexão. Nós nos desconectamos da presença, mas estamos presentes emocionalmente. E quando a gente encontra, é como se nunca tivéssemos separado. Isso é outro ambiente de relação. Mas tem gente que você tá ali todos os dias, a presença, e ela não faz questão da sua presença. Ela não tá mais conectada com você. Ela não faz questão da sua presença na vida, e você fica insistindo, vai na casa da pessoa, liga para a pessoa, conversa com a pessoa, puxa assunto, e aquela pessoa simplesmente te suporta. Você está passando por isso?
Se você estiver passando por isso, deixa aqui seu comentário. E a gente vai junto, desconectando de pessoas que não fazem mais parte da nossa jornada. Mude o seu ambiente. Mude o seu ciclo. Comece a conquistar outro espaço, porque é importante se sentir, né, necessário nas relações humanas. Eu não estou falando só de relacionamento familiar, de trabalho, às vezes mesmo ambiente familiar, bem íntimo, às vezes você pensa assim, a pessoa não está valorizando a sua presença. A sua presença não é necessária. Olha que difícil e dói. Cada vez que você se esforça, cada vez que você tenta se conectar, você não aguenta mais de tanto insistir naquela relação. E aquela relação não está te fazendo bem. Aquela relação não é mais para você e você continua persistindo naquela relação. Então, minha dica do Toque Toque hoje é que repensemos as nossas relações. Se de fato essa pessoa faz questão da sua presença e que a carência, a dependência não seja regentes das nossas relações. Que sejamos, né, mentes abertas, também mentes flexíveis, pessoas que realmente, né, agregam mudanças em nossas vidas. Isso é aquela pessoa, você não é mais necessário, tem alguém que para você vai ser importante. Tem alguém que vai valorizar a sua presença. Que quando você chegar, você é a festa daquele lugar. Olha que delícia. Ai, que delícia que você está aqui. Vai valorizar minutos com você. Então, a vida passa depressa. Você não é eterno, eu não sou eterna, não somos eternos, somos passageiros. E nessa passagem, nós vamos ter várias fases de relacionamentos. Não se culpe, não se cobre, faça o seu melhor e siga a sua jornada, não sendo cativo de presença de outro. Minha mãe me falou uma frase que eu vou fechar com ela. Não mendigue atenção de ninguém. Não mendigue atenção de ninguém, porque você deve se valorizar para que os outros te valorizem. A frase da Dona Terezinha, e eu fecho aqui, toque, toque, aguardando você para mais um toque nas suas relações. Beijo, até mais.